A paz de Cristo Jesus, queremos dar continuidade ao estudo escatológico e usando sempre por tema, capítulo 1, verso 3, que bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Dando continuidade, eu quero falar acerca do milênio que vai acontecer. Quem já não ouviu, há cerca de 1000 anos, onde Jesus vai estar reinando nesta terra. Mas antes de iniciar o estudo propriamente dito, eu quero falar sobre alguns conceitos acerca do milênio, alguns ensinos que não batem, não condiz com a palavra de Deus. O texto de Apocalipse, capítulo 20, versos 3 e 4, descreve um período de 1000 anos, onde Satanás estará preso e os mortos que foram mártires de Cristo ressuscitaram e reinaram com Cristo durante todo esse período. Existem, porém, muitos pensamentos variados em relação a esse período de 1000 anos, que dentro da escatologia é chamado de milênio. Existem até aqueles que creem que o milênio jamais se cumprirá literalmente. Por esta causa, eu quero aqui apresentar alguns resumos de 3 correntes milenistas para que você possa analisar. Primeiro é o pós-milenismo. O que vem isso? É a posição dos pós-milenistas. Defende que através da pregação do Evangelho, todo mundo será cristianizado e submetido a Cristo antes de seu retorno a este mundo. O conceito desta posição doutrinária sobre o milênio é que Jesus Cristo retorna depois do período de 1000 anos, por isso o nome pós. E as características desse ensino deturpado é que, primeiro, o método de interpretação das Escrituras é alegórico. Segundo, creio que o milênio não será necessariamente 1000 anos, mas sim um período de anos muito extenso. Não creio nos 1000 anos de forma literal. E creio que já estamos passando pelo período milenar, mas não sabem dizer quando começou, mas que se encerrará com a segunda vinda de Cristo a este mundo. E uma outra característica é que creem no evangelismo mundial, onde todo o planeta se converterá ao cristianismo, não sendo de uma forma total, mas em grande número, gozando assim de todas as bênçãos de saúde, paz, prosperidade e justiça de Deus. E isto na presente dispensação. O reinado acontece de forma espiritual, onde Cristo reina no coração do homem. E aqui eu quero falar o segundo conceito do milênio, que é ensinado, é o amilenismo. Como o nome indica, o conceito amilenista é puramente negativo, pois afirma que não há base suficiente para o comprometimento de um reinado milenar de Cristo neste mundo, e que todas as profecias concernentes ao reino de Cristo estão sendo cumpridas espiritualmente pela igreja no período entre os 2 adventos. Os que defendem esta visão doutrinária creem que após o presente período do Evangelho, na terra haverá o reino de Deus, crendo assim no eterno estado futuro, a Nova Jerusalém, pois creem que o reino de Cristo não poderia ser temporal, limitado a 1000 anos, mas sim eterno, de acordo com Isaías 9:7, Daniel 7:14, Lucas 1:33, Hebreus 1:8 e 12:28 e 2 Pedro 1:11. E as principais características é um método de interpretação das Escrituras alegórico. Negam o reinado literal de Cristo na terra. Creem que Satanás foi preso na primeira vinda de Cristo. O tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo é o cumprimento do milênio de forma espiritual. Cristo reinando no coração do homem, não literalmente, ou seja, já estamos no milênio. Isso se assemelha ao pós-milenismo, crendo que Cristo retornará no final do milênio. E existe um terceiro conceito, ensinado errado, é a posição pré-milenismo. Defende que Cristo retornará ao mundo de forma literal e corporalmente antes de iniciar o período milenar. E o próprio Cristo irá instituir o seu reinado na terra, onde neste reino todas as promessas e alianças de Deus a Israel serão cumpridas de forma literal, sendo este um reinado de paz, prosperidade e justiça a todos. São Mateus 5, 3 a 10.
O reinado de Cristo na terra se encerra com a revolta de Satanás, onde Satanás é solto da prisão 2000 anos, onde faz guerra a Cristo e seus santos. E o Senhor derrota pela última vez a Satanás e seus seguidores, provando assim que Cristo será o Rei eterno, e que nem mesmo Satanás e todas as suas forças poderá roubar-lhe o reino. O que sempre aconteceu com os demais reis, que perderam guerras e seu reino passou de um para o outro. O exemplo disso foi Nabucodonosor, que reinou absoluto, mas perdeu o reinado para os medos persas, que perderam para a Grécia, que perderam para Roma, mas Cristo não será vencido nem mesmo por todas as forças satânicas juntas. Assim, Cristo entregará todo o poder a Deus e se fundirá num reino eterno, cumprindo assim todas as profecias de um reinado eterno, tal como prometeu Davi em 2 Samuel 7:12 a 14, Isaías 9:7 e Daniel 7:14. E as principais características é o método de interpretação das Escrituras literal. O reinado de Cristo acontece literalmente aqui na terra, estabelecido no segundo advento de Cristo, após a batalha do Armagedon, no final da grande tribulação. Cristo é bem presente neste reinado, onde estará governando a todas as nações, sendo ele um rei não somente de uma pessoa, mas sim de todo o planeta. O reinado de Cristo será estabelecido de forma dramática através de uma grande guerra contra todas as nações da terra, sendo o oposto do pós-milenismo e o amilenismo, que creem no reinado conquistado particularmente. O reino será restabelecido a Israel e Cristo será rei para todos sempre, como diz Atos 1:6. Então, a nossa tese e o nosso conceito acerca do milênio é o pré-milenismo e não o amilenismo, nem tampouco o pós-milenismo. Eu espero ter dado uma compreensão acerca do milênio, como se dará e os conceitos errados e o conceito certo. No próximo, estaremos falando também acerca do milênio. Nós vamos fazer em 2 ou 3 partes. Que Deus abençoe. Aqui é o pastor Leonardo.